Cumprimentando a todos, desejando uma boa noite, um bom restinho de semana, ainda falta amanhã e sábado, né? Para todos nós. Uma semana bastante patriótica para todos nós, em virtude aí da nossa comemoração do Dia da Independência, né? Eu tenho um sobrinho de 4 anos e eu estava ensinando para ele o que é independência. Ele me perguntou o que era o feriado. E aí, a forma mais simples de explicar para ele foi: quem manda no seu hoje? Ah, hoje minha mãe e meu pai. Então, quando você fizer 18 anos, quem vai mandar em você vai ser você mesmo. A independência é isso, né? É poder dizer o que você quer, fazer o que você quer. Então, aí ele falou: então hoje é o dia que o Brasil manda nele mesmo? Hoje é o dia que o Brasil manda nele mesmo. É um conceito mais simples de independência que eu posso dizer. Mas, enfim, deixa eu só responder aqui. Boa noite. Vai para a aula. Deixa eu abrir aqui. Eu postei para vocês, pessoal, dois materiais lá, que tá como esquema, mas esses dois resumo esquemático das fontes dos princípios, mas eles estão corrompidos. Eu não consegui abrir aqui agora, então depois eu vou excluir e postar de novo. São resumos meus mesmos, né? Feito com a mão, a caneta, e aí, só para caso vocês entrem e não consigam tirar, não consigam baixar ele, não abra, é porque provavelmente está com alguma... Na hora de salvar, deve ter tido algum probleminha do escaneamento, tá? Bom, a matéria que nós vamos abordar hoje é a respeito das fontes, dos princípios e da interpretação do direito empresarial, tá? O direito empresarial, como a gente pôde ver na matéria que eu mandei da aula passada e no vídeo explicando, o direito empresarial ele é um ramo do direito, um ramo autônomo do direito, em que pese há aí uma discussão se há ou não uma subjugação, se há ou não uma vinculação de dependência em relação ao direito civil, uma vez que, em virtude das normas de direito empresarial, as normas práticas, as normas objetivas do direito empresarial, elas serem bastante defasadas e sempre necessitarem de norma regulamentadora nova, de uma lei que especifique melhor, que aborde melhor o tema, em que pese haja essa defasagem na regulamentação própria do direito empresarial e o próprio Código Civil tenha recepcionado boa parte das questões relacionadas ao direito empresarial, lá do artigo 966 até o 1500 e alguma coisa do Código Civil, 1115, salvo engano, mesmo havendo essa incorporação dentro, do Código Civil, a maioria, a doutrina majoritária entende que o direito empresarial é um ramo do direito autônomo, é um ramo do direito que, assim como os demais, possui todas as características necessárias, para ser reconhecida a sua autonomia e que independe, inclusive, dos outros ramos do direito, para sua existência. O que aconteceu é que, no direito empresarial, assim como nos demais ramos do direito, aqueles que não tiveram um olhar tão dedicado, tão aprofundado, tão voltado para ele nos últimos tempos, não viveu um rejuvenescimento, uma reanálise da sua norma. A exemplo do nosso Código Civil. Nós tínhamos um código de 1900 e alguma coisa, e agora, em 2002, é que nós tivemos uma alteração. Da mesma forma, o nosso Código de Processo Civil, o nosso CPC. Somente em 2015 nós tivemos uma alteração. E não diferente disso, o Código de 1916. E não diferente disso, nós temos ainda o nosso Código Comercial, que é um Código Comercial com 171 anos, o nosso Código Comercial. Aí você vê ele aqui bonitinho, da Saraiva, edição 2019, mas quando você abre ele, você vai ler que a lei é de 1850. Essa lei aqui, ela foi sancionada pelo imperador, Então, assim, e ainda é uma lei em vigência.
né? É uma lei em vigência, mas que se tornou praticamente boa parte dela inutilizada, e a necessidade fez com que o Código Civil recepcionasse dentro do seu texto boa parte, né, das questões relacionadas ao direito empresarial do mundo moderno, respondendo assim à necessidade de regulamentação dessas questões, tá? Então, falando que o direito empresarial é um ramo do direito que cuida, né, que aborda, que regulamenta, que trata das atividades econômicas organizadas, nós, entendendo, né, que é um ramo do direito autônomo, nós precisamos compreender que, assim como os demais ramos do direito, esse direito emana de alguma coisa, ele nasce de alguma coisa. E se ele nasce de algum lugar, ele tem fontes e princípios que o regulamentam, assim como todos os outros ramos do direito. Você vai ver, né, que o nosso direito é como se fosse uma grande árvore, né, que produz frutos para a nossa sociedade, frutos que saciam a fome da nossa sociedade. Fome de quê? Fome de justiça, fome de amparo, fome de resposta, né, fome de, resumindo tudo aí, fome de justiça. É como se fosse uma árvore que produz o fruto da justiça. E essa árvore, ela tem na sua composição inúmeras ramificações. São muitas raízes, né? Uma é do direito civil, a outra é do direito empresarial, a outra do direito penal, do direito tributário, do direito civil obrigações, do direito civil contratos, do direito civil família, do direito civil sucessões, e aí vai, do direito constitucional, do direito eleitoral, agora do direito ambiental, agora há pouco tempo, do direito relacionado, do cyberdireito, né, ou do direito relacionado às questões de internet, que ainda não tem regulamentação própria também. Então, sempre diante dessa dinamicidade, né, da necessidade de reconhecimento de direito em virtude da evolução social, a sociedade é constante, ela é dinâmica e ela evolui. Então, diante dessa dinamicidade da sociedade, de evolução constante, todos os dias surgem questões novas que precisam ser regulamentadas, protegidas, tuteladas pelo direito. E, ao contrário do direito, as nossas normas são estáticas, elas são paradas, né, em determinado período de tempo. Esse Código Comercial, por exemplo, foi criado em 1850. Naquela época, não se ouvia falar, por exemplo, de e-commerce. Não se ouvia falar de empresas de finteches, por exemplo. Não se ouvia falar de plataformas de compra, como o Amazon, né, ou de relacionamentos, ou como Facebook, ou de troca de conversa, como WhatsApp, e aí vai. Então, assim, e essas plataformas, todas elas, também são utilizadas no comércio, no direito empresarial. Quantas reuniões acontecem de empresas através do Google Meet, como nós estamos fazendo agora? Quantas reuniões de empresários com comerciantes, com compradores, acontecem através do próprio WhatsApp? Muitas delas, né? Então, assim, quando esse código foi criado, ainda patinava-se, né, em relação aos direitos mais primitivos da sociedade moderna. Reconhecimento de direitos femininos, reconhecimento de autonomia, de autonomia, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana, reconhecimento de direitos trabalhistas, tudo isso caminhando, né, nacionalmente e internacionalmente. Então, essas normas, elas são estáticas. E aí acontece o quê? Hoje, né, se eu abrir esse código aqui, como ele foi feito lá em 1850, praticamente vai ser um código alheio. Aquele comércio marítimo, com toda a força, que era o mais moderno que tinha à época, não existe mais. Aquelas rotas, elas não são feitas mais. Né? Aquela forma de transacionar, ele não existe mais. Aquele tipo de empresa, né, foi suplantado por outros mais modernos, mais vantajosos, e hoje deixaram de existir ou caíram no desuso. Então, diante dessa necessidade, há sim, né, diante dessa evolução, há sim essa necessidade de sempre se adequar à norma. E aí o que acontece? É a expressão do brasileiro, né, o postergar, o procrastinar, o deixar para depois.
eu precisava fazer isso hoje, né? Eu precisava estar para a prova hoje, mas tem amanhã e depois ainda, né? Eu não vou mexer com isso hoje, não. Eu vou mexer amanhã, ou no dia, ou faltando 5 minutos, ou na hora pedindo a ajuda do Espírito Santo, confiando em Deus e amém, né? Como acontece muitas vezes. E aí, acontece a mesma coisa. Para você ter ideia, existem projetos de lei, de alteração, de renovação, de diversos ramos do direito, tramitando nas casas há 40 anos, há 30 anos, e não vai. Não vamos tirar longe, não, vamos pegar nas nossas câmaras municipais. Existem projetos engavetados aí, que vêm de um mandato para o outro, e que não vai. Porque não é interessante. Aí o que acontece? Pega ele, põe na gaveta. Né? Por quê? Porque não é interessante. Não vamos falar especificamente do direito empresarial, mas, por exemplo, o projeto de lei que regulamenta o aborto, né? Há posicionamentos contrários e favoráveis. Você acha que essa lei vai ser julgada, gente? Ou que este projeto, que os projetos, porque são vários, né, tratando da matéria, vários já foram propostos, você acha que vão ser regulamentados? Não. Por que não vão? Porque o direito, o mundo político, ele precisa desse batismo da vontade popular, ou seja, da aprovação do povo. Se os representantes legislativos não promovem uma reforma ou uma lei que atenda àquela necessidade, que tem um clamor público, favorável ou negativo, é mais cômodo, né? Vamos imaginar aí que esse projeto fosse para a pauta de votação, a bancada evangélica e a bancada cristã, né, ela iria 100% contra. A bancada liberal iria 100% a favor. Mas aqueles que votassem a favor perderiam o voto da bancada conservadora, cristã, né? E vice-versa. Então, por isso não é interessante abordar esses temas. Outra questão, uma reforma tributária, por exemplo, né? Uma reforma tributária que envolva aí questões de direito empresarial, também não é interessante. Quem financia as campanhas eleitorais? Né? Agora, até que está um pouco melhor com essas últimas alterações que houveram aí na reforma eleitoral, mas mesmo assim, até aqui nós viemos como? Com uma Odebrecht doando milhões, quase bilhões, né, em favor de grupos partidários para mantê-los no poder e assim firmar contratos com o governo. Em vários lugares do mundo, uma JBS fazendo a mesma coisa, como já ficou provado, né, através da operação carne franca, eu acho, uma coisa assim, e aí vai. Então, assim, tudo isso é interligado e às vezes não interessa muito falar, abordar ou regulamentar essas situações, porque elas geram desgaste, né, fazem parte aí da malha que mantém, da rede de sustentação, né, desse sistema que é um sistema falho. Se o Brasil, a gente já cansou de ouvir por diversas pessoas aí, por diversos estudiosos, personalidades mundiais falando sobre o Brasil. E eu ouvi algo outro dia do Fernando Henrique Cardoso falando, deixando de lado o seu aspecto político, né, como ex-presidente, independente de partido. Fernando Henrique é um sociólogo extremamente inteligente e de uma conversa muito produtiva. E ele estava falando a respeito do Brasil, né? Sobre como o Brasil é visto lá fora e sobre o potencial que o Brasil tem. E esse é um discurso repetido que nós já vimos. Nós somos, dos países mundiais, um dos países com maior território de terra, né? Maior território físico do mundo. E um dos territórios mais ricos do mundo. A maior parte de reserva amazônica de floresta é no Brasil. O país, se não o maior, mas um dos mais regados de água doce do mundo, com as maiores reservas potáveis, é no Brasil. Os aquíferos gigantes que nós temos aí são todos no Brasil, né? Nós poderíamos ter... O Brasil ainda tem estados que precisam ser, entre aspas, aí, povoados. Mato Grosso é um exemplo. Mato Grosso é só fazenda. Tem uma cidade aqui, uma cidade ali e outra lá, mas a gente é só fazenda. Aí, quando você vai para o velho continente, por exemplo, para a Europa, Amazonas, Acre, né, todos esses estados lá em cima, eles são praticamente desertos, se nós comparamos com São Paulo, por exemplo, com o Rio, né, com essa costa brasileira,
de primeira evolução aí em relação à tecnologia, em relação a desenvolvimento urbano e empresarial. Aí, quando você vai para a Europa, por exemplo, para os países velhos, você passa na Inglaterra, você não tem isso aqui que nós temos nas cidades grandes. Há, sim, a parcela de campo, mas é uma parcela mínima, né? Você não vê casa com quintal. Isso que nós temos aqui, que cada casa é um lote grande, com quintal, que faz a casa lá no meio do quintal, né? E aí sobra mais espaço. Isso a gente só tem aqui. Fora você não tem, né? Quando eu viajei para a Europa, eu vi essa diferença muito grande andando, por exemplo, em algumas cidades. Os prédios são garrados, na Itália, por exemplo, os prédios são garrados um no outro, são casas geminadas, prédios geminados. As cidades medievais, cidades com mais de 1000 anos, né, de história, de existência, são garrados um no outro e você não tem isso. Aqui nós temos, então, assim, é algo gigante, né, a possibilidade que nós temos. Imagina se nós tivéssemos uma política ou um sistema legal que funcionasse ao ponto, né, um conjunto de 3 poderes que, de fato, preservassem aí esse equilíbrio nacional, de modo a fomentar a liberdade, né, comercial. A gente vai ver os princípios daqui a pouco, respeitando, obviamente, a opinião de algum socialista que tiver aqui no nosso meio, né, que defenda esse ideal, que é um direito de quem assim entende, mas os países capitalistas e o capitalismo em si, eu sinceramente, eu desacredito, né, do socialismo, eu desacredito dessa visão socialista, e o que nós podemos ver é que o desenvolvimento, a qualidade de vida, o proporcionar de melhor qualidade de vida, de evolução, tanto como em relação à saúde, a atendimento, ao dar a mão para o próximo, inclusive, ao ser um agente de ajuda internacional, advém dos países que desenvolveram, né, o seu setor econômico, o seu setor empresarial, através desse sistema capitalista. E a gente vai ver que no Brasil, por sermos um país capitalista também, dentro dos princípios que regem o direito empresarial, nós temos essa liberdade econômica, nós temos diversos princípios que fomentam essa livre concorrência, essa livre competitividade, porque quanto mais competitividade nós temos, maior o desenvolvimento dos setores, com a baixa dos preços, e isso aquece a economia, porque gera mais compra, mais procura, mais acesso. Até pouco tempo atrás, poucas pessoas tinham um celular. Eu lembro muito bem quando começaram a sair os celulares que tinham essa interação, porque antes era com a telinha preta, né? O joguinho que a gente tinha era o joguinho da cobrinha. Só, né? Um joguinho de estrelinha e um joguinho de cobrinha. Aí, internet, né? Era discada e por telefone fixo, que a mãe trancava na chave e agarrava a chave no sutiã aqui para as crianças não usar à noite, né? Isso acontecia muito. E dentro de um certo período de tempo, né, curto, vamos usar o Japão como exemplo aí, o Japão e a China, que são gigantes tecnológicos nessa produção e distribuição mundial desse tipo de tecnologia, Estados Unidos também, mas a gente vê, assim, em relação a preço e acesso, os produtos advindos do Japão e da China são muito mais acessíveis, né, com preço muito mais em conta. Nos Estados Unidos também, mas é um pouco mais caro. E por diversos fatores, dentre eles, inclusive, o respeito aos princípios de direitos trabalhistas, dignidade da pessoa humana, jornada de trabalho, etc, etc, etc. A gente vê muitos relatos aí desses países como Japão e China, em que o trabalhador é submetido a um regime bastante extenso e muito prejudicial à saúde, inclusive, né? Mas o fato é que esses países, através desse boom tecnológico de evolução das suas empresas, eles puderam povoar o mundo com a sua tecnologia. Eu estou falando com vocês, por exemplo, de um computador da Apple, lá dos Estados Unidos. O meu microfone, eu não sei qual é a marca dele, mas ele deve ser chinês, né? Se não é, a caixinha não está por aqui. Mas, enfim, o meu celular não foi feito aqui no Brasil, não, né? Também foi feito fora.
quase tudo, né? O telefone que você usa, o relógio, a tecnologia, tudo é importada, grande parte dessa tecnologia. Então, há aí, né, uma onda revolucionária de povoação de tecnologia, de evolução de empresas, e que tudo isso precisa ser regulamentado. E, para isso, nós precisamos voltar às raízes, tá? E as raízes desses direitos, eles nos levam justamente às fontes e aos princípios que regulamentam o direito empresarial, que são bases normativas para que nós possamos empreender num processo de interpretação das normas ou dos fatos, né, a depender da situação e do caso em concreto. Então, para o julgador promover uma análise em relação a determinado assunto que envolva um direito empresarial, por exemplo, é necessário que ele se volte para essas fontes e para esses princípios, como regra geral de direito. Lá na introdução ao estudo do direito, você aprende a pirâmide de Hans-Kelsen, né? A pirâmide lá kelseniana, da hierarquia das normas, né? Constituição Federal, e aí vai. E não é diferente no direito empresarial. Então, dentro disso, nós vamos ver agora um breve slide aí, onde eu vou abordar justamente esses princípios e essas fontes do direito empresarial, tá? Deixa só eu ver quanto tempo já foi aqui para eu parar e começar de novo. Interromper a gravação.